Bom dia, o quadro Entrevista do Dia no ar na sua, hoje, quarta-feira, meio de semana, hoje dia 12 do mês de janeiro. Olha, o quadro Entrevista na sua manhã ensolarada, a temperatura na casa dos 22 graus, vai subindo a temperatura aqui no centro em São Carlos. No oferecimento Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez na Avenida Santa Catarina, aqui em São Carlos. Farmácia São Jorge, 3325-4123, farmácia que fica aqui no centro e olha, tem atendimento familiar para com a sua família. Farmácia São Jorge que tem a dica de saúde, visite seu médico regularmente, uma linha completa em suplementos para academia, tem toda a linha de beleza para as mulheres, cosméticos, produtos, confira. Farmácia São Jorge, olha, tem atendimento mais de 37 anos em São Carlos. E também conosco o GDEX, Edifício Mônaco, oferece luxo, conforto, amplos apartamentos no melhor e mais completo edifício da cidade. Edifício Mônaco, é do grupo GDEX, empresa do grupo Metalúrgica Cardoso. Vá conhecer e morar no maior e melhor edifício de São Carlos, Edifício Mônaco. Com ampla e moderna estrutura, excelente conforto, possui 10 pavimentos, subsolo de garagens, um andar com pé direito duplo de salas comerciais e mezaninos, além de 7 andares com 4 apartamentos por andar. GDEX, Edifício Mônaco e Farmácia São Jorge anunciando o quadro Entrevista, que hoje recebe, como a gente anunciou hoje pela manhã, 2 vereadores. A Tiane Saxer e também o Carmo Riffel estão aqui conosco para falar um pouquinho sobre os trabalhos da vereança, os trabalhos legislativos, o ano 2022, projeções e também, claro, recursos, né, minha gente? Deixa eu cumprimentar inicialmente aqui, vereadora Tiane, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia aos ouvintes da Tropical 97.7, bom dia a toda a população são carlense. Mesmo que já estamos no 12º dia do ano, desejo a todos um feliz 2022, com muita saúde e muitas bênçãos para todos nós. Muito bem, Tiane Saxer, vereadora, voltando aqui aos microfones da Tropical FM. E o vereador Carmo Riffel, seja bem-vindo, vereador, bom dia. Bom dia ao senhor Elvis, bom dia, Tiane, bom dia aos ouvintes da Tropical 97.7. E bom dia a todos que acompanham esta entrevista na Tropical. E também, como a Tiana falou, estamos no 12º dia desse ano. E quero que todos tenham um ano cheio de conquistas e realizações e sucesso. Legal, muito bem. Os 2 vereadores aqui, o Carmo acho que é a primeira vez aqui que vem no quadro Entrevista, né? Quando vereador, né, vereador? Sim, eu estive uma vez, mas foi gravada, né, Exato, para o meio-dia. exato. E a entrevista fui convidado já, mas motivos da minha ser funcionário público, né, da minha outra profissão, e daí eu não 7h30 para mim fica meio difícil. Fica mais complicado para vir ao vivo. E hoje, agora que está nesse período de recesso, fica mais fácil, aproveitamos a situação. Até porque, Tiane, ontem tivemos uma sessão extraordinária. Logicamente que não vamos entrar em detalhe, mas é importante falar o que aconteceu ontem lá, mas que é extraordinário, sempre tem algo extraordinário para apreciação e também para definições, né? Sim, com certeza a gente foi convocado na sexta-feira pela presidente Ciderleia, então, para uma sessão extraordinária para a votação do projeto de lei de urgência urgentíssima que entrou do Poder Executivo, que nós devíamos aprovar o quanto antes. Então, na noite de ontem, a gente teve essa sessão, né? Mesmo nós, vereadores, estando de recesso, mas fizemos o possível para todos estar presentes. Só o vereador Prainha não esteve, mas ele esteve acompanhando via online. E esse projeto se trata de abertura de crédito adicional, então, para a Sociedade de Economia Mista, dos 200 mil que a Prefeitura tem que dar de entrada, na verdade, para essa sociedade funcionar. Esse projeto já havia sido aprovado em setembro do ano passado, mas não estava incluso no PPA que os vereadores aprovam até julho, né? Isso que é a definição, então, né? Sim, então tem que contemplar isso no PPA e por isso essa sessão, então,
para ser aprovado e para incluir ali. E o papel da Câmara foi autorizar esta suplementação de valor, que é de R$200 mil. Esse Sim, é o papel. exatamente. Né? Muito bem, explicado então. Normalmente os projetos às vezes vêm numa frase que ninguém entende tecnicamente, né? Aqui a gente ficou bem especificado. E as outras partes são o Dr. Cisinando, né, com o mesmo valor, e também o dono do parque, né, que na verdade fez todo o procedimento de compra, que foi o Delfim, né, minha gente? São 3 partes aí, uma da prefeitura, que é esta autorização da Câmara, R$200 mil. Essa informação que eu trouxe agora foi do prefeito Rudi Sander, ontem à tarde, durante ato aí junto à Secretaria de Educação. Bem, destacando então, explicado, essa foi a principal razão da sessão extraordinária, né, vereadora? Essa e a eleição, então, das comissões. Isso, comissões. Então, o Carmo quer trazer para nós as comissões? Ficou definido aí os nomes, né? As comissões que são importantes para a análise dos projetos durante a Câmara. Confira. Isso aí. Então ficou comissões Legislação, Justiça e Redação Final, José Cléo Kuntz, Tiane Marchit Saxel e Claudir Vate. Comissões de Finanças e Orçamento, Sidney José Breyer, José Noimar Mai e Ronei Xislano Chaves. Comissão de Educação, Saúde e Assistência, Carmo Riffel, José Cléo Kuntz e Neri Pereira Putzen. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Sidney José Breyer, Tiane Marcha Saxel e Claudir Vater. Também Comissão da Agricultura e Meio Ambiente, José Cléo Kuntz, José Normar Mai e Ronei Xislengo Chaves. Comissão de Segurança Pública e Cidadania, Ronei Xislengo Chaves, Sidney José Breyer e Claudir Vate. Na sessão também foi votado a bancada, líder de bancadas. Então ficou PSDB, José Noimar Mai, PP, Sidney José Breyer, PT, Ciderleia Argenta Assmann, PMDB, Ronei Xislengo Chaves, Claudir Vate pelo PL. Então, também, no mesmo modo, líder do governo para o ano, sendo o vereador José Cléo Kuntz. Então, foi essa a lista de comissões, líder de bancadas e, líder de governo. Isso aí. Exatamente. Essa lista citada pelo vereador Carmo também consta lá no nosso site, tropicalfmsc.com.br, e assim se torna público, né, as informações relacionadas aí para com a sessão extraordinária ontem. A próxima agora é ordinária, né, vereadora? Mas só em fevereiro, né? A próxima começa o ano, então, em fevereiro, e vai ser dia 2, numa quarta-feira, às 19 horas. Legal, muito bem. Então tá aí, definido já. Próxima sessão, pessoal que gosta de acompanhar, de repente, o trabalho de perto aí dos vereadores, então tem esta oportunidade lá no dia 2. Ontem foi de forma virtual, nós tínhamos aí a presença de 8 dos 9 vereadores, o vice-presidente da mesa diretora no ano, o vereador Sidney Breyer, estava em viagem, mas se fez presente aí de forma online, como destacou a vereadora Tiane. Fechada a pauta aqui da sessão de ontem, que foi a primeira do ano, mas de extraordinária, projeto já explicado, e lá no nosso Jornal do Meio-Dia a gente vai estar ampliando estas informações. Falamos aqui da sessão porque aproveitamos as circunstâncias, né, minha gente, em relação à presença dos vereadores aqui, sessão realizada ontem. Agora, o trabalho de vereança, bem, os trabalhos continuam em 2022, né, Tiane? Começar por você, dar metas, projeções aí para 2022, depois do ano 2021. Sim, estamos aí para continuar os nossos trabalhos de vereança, né? Fomos eleitos pelo povo e estamos aí para fiscalizar, para legislar, já que nós não temos a caneta na mão para executar, mas estamos aí para atender todas as exigências, as demandas da população, né? Os anseios também das necessidades que as pessoas têm, todos os munícipes têm, para levar ao executivo. A gente sabe que nem todas são atendidas, né? Infelizmente, né? Até das minhas indicações, bem poucas do ano passado foram executadas, mas espero que esse ano sejam executadas, porque foram aprovadas lá na Câmara de Vereadores. Então, são anseios, necessidades da comunidade que a gente leva e quer que sejam
executadas. E a comunidade participa bastante com o vereador, né, nesse sentido, né, com a solicitação ou a proximidade, aquela mencionada que a comunidade, o vereador é mais próximo, né? Sim, a gente sempre está no meio da população, né? Então, todo anseio, toda dificuldade, todo problema que alguém tem é direcionado a nós, vereadores, para nós levar ao executivo, né? Tá certo. É nesse sentido também lá, vereador Carmo, porque assim, ó, como o vereador de oposição tem um pouquinho mais de dificuldade nesse sentido, né? Às vezes levar uma indicação, aquele contato mais próximo lá com o Poder Executivo, sendo o contrário, em relação à parte de situação e oposição, acaba dificultando um pouquinho, seria isso? Mais ou menos isso, Elvis, porque eu estava comentando antes em off, das indicações que eu basicamente fiz, foram umas 13 a 15 indicações, e eu tive a felicidade de ser atendido em 5 e as outras ficarem abertas. Não sei se é por causa da oposição, a gente tem um pouco de dificuldades sobre isso, e também referente à segurança pública ali na cidade, fica bastante difícil, que a gente já fez indicações, foi feito pela a Tiane, eu já peguei ofício de ruas que precisavam de lombadas e almofadões, e infelizmente não foi feito. E daí eu não sei o motivo, eu levei um ofício para o Mumber, que é o diretor de trânsito, para o prefeito, e até hoje não foi feito. Isso foi feito, esse ofício eu enviei para eles em agosto, 6 de agosto, e simplesmente foi feito só uma rotatória ali no bairro Tancredo Neves, na entrada. O pessoal criticou bastante essa rotatória. Até para mim, quando eu passo ali de ônibus, ficou meio apertado, mas em virtude é para segurança, porque as pessoas ali corriam muito, né? Mas falta as lombadas ainda nessa rua, e falta na Konrad Adenauer, frente ao Cardoso, bastante movimento de pessoas passando a faixa ali. Tem uma faixa, mas muitos não respeitam, que eu passo diariamente ali. E em frente à sociedade do Tancredo Neves também, onde alunos embarcam e desembarcam do ônibus. Isso por pouco, muitos acidentes já podiam ser evitados, não aconteceu ainda por milagre praticamente, e essas coisas eu deveria puxar frente e fazer primeiro, isso antes de muitas coisas que estão sendo feitas de repente na cidade mais, né? Que no interior também falta bastante coisa para ser feito. O relato aqui do vereador, vale destacar, como vereador, ele também é servidor público e sendo o motorista de ônibus, inclusive, da educação aqui do município. E fala com conhecimento de causa em função de que ele circula, né? Acaba circulando e percebendo situações como esta no fato do trânsito, minha gente. Bastante importante, o que a gente debate aqui muitas vezes no nosso departamento de jornalismo, a relação. E no caso da parte industrial lá, vereador, vale destacar que como é uma via em curva, né, o pessoal até vai cortando a via também, né? Aí piora mais a situação lá, né? Com certeza, e hoje em dia, não falando mal das pessoas, né? Tem um e outro que, em exceção, né? Que realmente, de repente, sai atrasado, ou tem o costume de andar um pouco mais, e ali realmente é complicado o trânsito aí. Muito bem, a parte do trânsito aí, nós temos a diretoria de trânsito do município relacionado aí para com essas ações e que ficam atentos a esses fatos aqui. Mas é por esse lado aí, né, vereadora Tiane, muitos apontamentos, nem tudo é perfeito também, né? Nem tudo é perfeito. Sim, né? Com certeza a gente sabe que também não pode ser feito tudo na hora que a gente pede. Mas outra solicitação, assim, indicação que eu fiz, foi a minha primeira até que eu fiz, foi as placas nos cruzamentos. E isso eu vejo uma necessidade urgentíssima também, né, para serem atendidas, uma vez que muitos não sabem qual é a rua preferencial. Então, acho que isso deveria ser feito o mais breve possível, porque tem muitos cruzamentos que não têm placas de sinalização. Principalmente a 15 de novembro.
que eu vejo ali na esquina. Meu, gente, ontem ainda, porque agora a avenida está trancada, né, um pedaço. Aumentou então, o fluxo nas demais. Na 15 de novembro, e como a avenida é preferencial, eles acham que a 15 de novembro também é preferencial. E ali já aconteceu muito acidente e vai acontecer muito acidente ainda se não colocarem placa de sinalização ali. Eu vou engrossar o caldo aqui com a 15 de novembro, já citei para o prefeito Rudy Sander uma sugestão aqui, inclusive na emissora, relacionado à preferencial da 15 de novembro. Tudo isso depende do trânsito, né, minha gente? Mas hoje nós temos aí algumas travessas, como 7 de setembro, a Monteiro Lobato, a própria Rua do Comércio, que cortam aí a 15 de novembro e realmente acaba enganando. Ela corta a cidade acompanhando a Avenida Santa Catarina e não é a preferencial, né? Ela vai de ponta a ponta, mas ela não é preferencial. E o pessoal que principalmente às vezes passa de fora aqui, e até mesmo o pessoal do interior e da cidade acaba confundindo. Sim. E acaba dando os enroscos aí. Até a 15 de novembro, onde reside a vereadora Etiane, então ela assiste bastante coisa lá. Sim, né? Até foi uma indicação que também eu fiz ano passado, né, em 2021, para que seja pensado em fazer preferencial essa rua aí, então, né, a 15 de novembro. Isso que agora o asfalto tá ruim nessa rua, né? Imagina depois que vão fazer, porque tá nos projeto. planos agora, no projeto, né? Até a gente conseguir uma verba também do deputado Mauro, que vai ser investido ali na 15 de novembro para fazer asfalto novo ali. Muito bem, inclusive está previsto esses recursos aí, investimentos também. Aliás, por falar em recursos, minha gente, o que nós temos lá em relação... Nós temos a situação e oposição. A oposição está trazendo bastante recursos também para a Casa Legislativa e também para o Executivo. Como é que está isso? Não sei quem pode falar, a vereadora Tiane, pode ser? Sim, a gente também sempre está empenhado para conseguir os recursos, porque é para o bem de toda a população, né? E é para o bem do município. Ano passado a gente trouxe bastante, eu digo bastante porque em outras situações a oposição não trazia recursos para o município quando era. Talvez de birra, né, minha gente? Mas a gente não pensa assim, então a gente sempre está em busca de recursos para o município para melhorias. Esse ano já fizemos o ofício para o deputado Valdir Cobalcini e já foi sinalizado 250 mil para o município de São Carlos. Para o deputado Mauro de Nadal, 800 mil, que a gente já pode anunciar que é garantido para vir para o município. Ainda estamos tentando com o deputado federal Celso Maldaner para também conseguir algum valor, mas a gente não sabe quanto, né? Então, qualquer valor que vem também será bem aplicado, né, no município. Muito bem, tá aí. Então, alguns dos recursos aí, já voltamos com a Tiane aqui. Em termos de números e valores lá, Carmo, alguma coisa já viabilizada lá, de repente, pelo nome Carmo Riffel aí? Olha, nós temos 3 vereadores do MDB, bancada, né? Nunca a gente fala, eu consegui a Tiane ou o Lengo, né? E daí seria, inclusive... Nos últimos contatos, seria 300 mil ali para São José, da 183 para São José, né, Tiane? Também seria 250 mil sentido São João Aguinhas, mas ali tem um porém, que a gente esteve com o prefeito esses dias, eu e a Tiane também, e no dia que eu estive lá sozinho, ele prometeu o asfalto de 2 quilômetros de São João, sentido Aguinhas. Uhum. Então, a gente tratou isso, ele que garantiu, e daí esses 250 mil iam ser investidos depois do asfalto de São João às Aguinhas, daí, para complementar. E também prometeu Bela Vista, São Sebastião, também asfalto, isso dá quase 3 quilômetros. E daí também, ali, como a Tiane já falou, esses 300 mil nessa rua 15 de novembro, aí tem mais 300 mil que vai para a creche, para a educação, em virtude da creche nova, isso se for possível ainda, não sei se por causa da documentação, precisa de escritura, primeiro tudo certinho, mas seria mais esses 300 mil também. Para destinar lá para a creche Pro Infância 2 lá. O Tiane, essa parte que o Carlos citou ali para a linha São José, esse foi um ato recente que nós tivemos com a presença lá no gabinete do prefeito, com a presença dos 2 vereadores lá,
com a indicação de vocês para o acesso à linha São José, né? Como é que é? Sim, a gente já tinha conseguido o recurso de 300 mil uns meses atrás, que nós, vereadores, nós queria que fizesse esse calçamento indo para São José. Mas, como foi feito o plano de trabalho e foi colocado massa asfáltica, não pôde ser colocado aí. Então, a gente optou para ocupar aqueles 300 mil para fazer asfalto aqui na cidade, na 15 de novembro, e a prefeitura dá a contrapartida para fazer toda a 15 de novembro, e esses 300 mil que nós até nem estava nos nossos planos, né, mas fomos informados pelo deputado Mauro que iria vir ainda até o final do ano, mais 300 mil, então a gente foi lá no gabinete do prefeito e acertamos, fizemos o plano de trabalho na hora e mandamos para o deputado que iríamos fazer esse calçamento do asfalto sentido a São José. Muito bem. Também, então. Pode. Também a gente decidiu para investir ali porque temos uma igreja lá que foi restaurada, né? Bombada, né? E aproximadamente, nós estava comentando em 600 a 700 metros. Esse dia o prefeito me falou comigo e disse que dá um pouco a mais, 800, quase 1 quilômetro de calçamento. A prefeitura também vai dar uma pequena contrapartida para fechar quilometragem, de repente 1 quilômetro, né? O que vai embelezar bastante, minha gente, porque dá um acesso a um local que é bastante histórico, né? Até com o tombamento da igreja de linha São José aí na comunidade do interior de São Carlos, tá certo? E ali tem aquele topo na subida ali, né? Que tem os caminhões pesados, que tem a empresa de ovos, né? Ali na São José também, e eles sentem bastante dificuldades para subir ali logo na entrada ali. Então, fazendo calçamento, eu acho que vai amenizar bastante, né, esse problema. Ontem a gente postou a informação aqui o início das obras na Avenida Santa Catarina, da etapa 3 da restauração, e muitos dos comentários que eu até percebia na nossa rede social aqui, em relação ao pessoal pedindo o acesso, o asfalto, o calçamento no interior, né, que é alguma coisa. Mas o Carmo aí já deu a dica, né, já citou aí valores que são direcionados para projetos assim como este, né, então dá para destacar bastante coisa que virão aí para frente, né, nesse sentido. Até desse valor dos 500 mil para esse ano, aqui do deputado Mauro, né? A gente quer que seja investido em calçamento no interior. E como nós tinha definido Bela Vista, São Sebastião e São João as Aguinhas, e o prefeito garantiu que vai fazer asfalto, então nós vamos ter que fazer em outro trecho, né? Mas esses 500 mil queremos que seja investido em calçamento do interior, né? Por isso que a gente está aí, só que quem manda, quem tem a caneta na mão é o prefeito. Então, nós podemos fazer as indicações, mas quem faz é o prefeito. Ó. A execução dos projetos aí, né, minha gente? Com as prioridades. Bem, deixa eu destacar aqui, o vereador Tiane, o Mauro de Nadal, que era o presidente da Assembleia Legislativa, ele também foi responsável por recursos, agora rapidinho aqui, ó, relacionado à saúde, à rede feminina aqui de São Carlos também, né? Não foi? Não teve participação? Essa emenda de 250 mil no começo do ano, sim, era para ser para a rede feminina, para comprar, rede feminina e hospital juntos, né? Para comprarmos o mamógrafo. Isso. Mas, como o valor era bem inferior ao valor do mamógrafo, a rede feminina, em contato com o hospital, nós decidimos deixar para o hospital, então, o dinheiro para investir em outras obras ali, e não adquiriu o mamógrafo. Como faltava muito e rede feminina não tinha o recurso para dar contrapartida em nenhum hospital, então a gente abriu a mão, né, desse recurso do mamógrafo, e o hospital, eles instalaram elevador, eu acho. Isso. Exato. Que foi para lá, recurso é 250 mil. 250 mil, era o primeiro recurso que veio. O mamógrafo, acho que era 600 mil o valor, né, aproximado, né? Para fazer a instalação da sala, adequar tudo, né, ia dar uns 600 mil, e estava bem fora do valor cogitado, né? Fora o investimento em funcionário, né? Tem que ter um funcionário que trabalha, um profissional que trabalha nisso, é um técnico, tudo, 1, 2 pessoas, e ia encarecer bastante o hospital, e enfim, também o hospital, na realidade, não puxou muito para esse mamógrafo, né? Não. E, embora que estão fazendo um grande trabalho,
o Gleno e o presidente, que é o Valdir de Luca, né? Eles acharam que não era muito viável, né? Que Palmites também é perto, né? Se precisa, tudo. Certo. Chapecó também, né? Legal, tá aí. Mas perdemos a oportunidade de termos aqui, né? Isso é importante dizer aí. 7h57. Bem, deixa eu agradecer aqui os vereadores que vieram nos visitar hoje aqui, bater um papo. E lembrando aqui que a gente até fez o convite para a presidente Cidirleia Asman, que é a nova presidente da Casa Legislativa, mas que nessa semana ela não estaria aqui presente, ou hoje, quarta-feira, né? E como a gente já sabia que o vice-presidente, o Sidney Breyer, também estava em viagem, então a gente abriu aqui a agenda, justamente pela agenda aberta, para os demais vereadores, que também são agentes públicos aqui, para falar um pouquinho dos trabalhos legislativos, e já nos trouxeram a boa notícia aqui em relação ao resultado da sessão extraordinária realizada ontem. Quero agradecer aqui. Carmo, obrigado pela sua vinda e que volte aí no decorrer do ano. Sim, obrigado por ter convidado a gente e agradecer o convite e também falar que muitas pessoas que procuram a gente podem continuar procurando ou ligando para o vereador Carmo, que eu sempre estou atento às coisas que estão acontecendo. Inclusive estou muito atento no push de água esse ano, que estamos com o push de água somente para consumo humano, e pelo que a gente ouve bastante é que está sendo puxado consumo humano e largando a água nas cisternas. Não sei se as pessoas pegam essa água para beber ou não, e a prefeitura paga 60%. Eu acho que deveria ter uma fiscalização melhor nessas partes. Não é que o agricultor não mereça essa água, mas então deveria ser para todos, né? Seria só pequena observação, alerta, e também as caixas de água que nós temos reservatório jogado ali na garagem, ali estão todos ali ainda. Isso que tem uma estiagem e podia tá favorecendo bastante famílias, né? Temos caixas lá, reservatório de 20, 15 mil litros, né? Mas um pouquinho, porém que eu queria acrescentar ali. Então, agradecer mesmo o convite e um abraço a todos ali do vereador Carmo, e continue falando com esse vereador que o que eu puder eu ajudo a todos. Muito bem. Carmo Riffel, vereador. Tiane, obrigado, rapidinho. Também quero agradecer e também quero fazer uma cobrança, que o que mais estão cobrando agora de momento é a Praça da Matriz, né? Que está abandonada, dá para dizer, há 2 anos. A gente sabe que já começou a revitalização, mas que sabemos também que vai ter mais 2 licitações para continuar os andamentos das obras. Só que o pessoal, tem muitos que não entendem isso, e está bastante demorado essa situação, então fica até uma situação chata para a gente, porque o pessoal fica cobrando e a gente não sabe dar muita explicação também por que toda essa demora, né? E o ginásio de Olaria também, que prometeram já inaugurar e não está saindo do papel. Então, fica essas cobranças também dessa vereadora aqui, né? E agradecer pelo espaço, né? E agradecer a toda a população pela confiança. E estou aí à disposição de todos. Muito obrigado. Tiane Saxer e Carmo Riffel, os vereadores, e aqui o espaço é democrático e todos falam, todos os lados por aqui, tá bom, minha gente? Eu adoro isso, inclusive, para trazer todos os lados aqui para falar, tá bom? 8h01 para a GDEX Edifício Mônaco e também para a Farmácia São Jorge. O quadro Entrevista volta amanhã. Vem aí o comando geral. Nós vamos para a foto e o áudio e vídeo da entrevista vai estar no site, tá bom? Lembrando que no nosso Jornal do Meio-Dia, trechos desse bate-papo também estará sendo apresentado. Um abraço e até amanhã. Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia. A GDEX oferece luxo, conforto, amplos apartamentos no melhor e mais completo edifício da cidade. Edifício Mônaco.
localização privilegiada, amplo salão de festas, academia, garagens com circulação espaçosa, amplo e moderno hall de entrada, segurança jurídica em seu investimento, excelente vista da cidade, 86% concluído, entrega definitiva em 2022. A GDEX é uma empresa do Grupo Metalúrgica Cardoso. Venha conhecer e morar no maior e melhor edifício de São Carlos. Farmácia São Jorge está há mais de 30 anos atendendo você, amigo cliente, com grande variedade de medicamentos, perfumaria, linha capilar, maquiagens de cuidado para a pele, suplementos aprovados pela Anvisa, linha infantil, produtos ortopédicos, bengalas e andadores, com laboratório para exames e agora toxicológico para CNH. Visite seu médico regularmente. Farmácia São Jorge, no centro de São Carlos, telefone 3325-4123. Esta é a ZYW 541, canal 249, operando em 97.7 MHz. Rádio Tropical FM. Uma emissora da Portal Sistema FM de Comunicações. São Carlos, Santa Catarina. Atenção, Santa Catarina! Mesmo com o avanço da vacinação, os casos de Covid-19 estão aumentando neste início de ano, agravados pelo surto de influenza. Então, é hora de reforçar os cuidados, como o uso de máscaras, álcool em gel, evitar a aglomeração e manter o distanciamento seguro. Só assim conseguiremos frear o contágio e a proliferação de doenças respiratórias. Esse é o jeito catarinense, o jeito certo.